Olá, terceiro ano. Vamos dar continuidade então à nossa aula e agora com a aula da Escola da Inteligência, certo? A última aula vocês ouviram a história onde Totó e Digalá aprenderam a se valorizar, né? A se valorizar e a valorizar o outro. Então nós vamos dar continuidade refletindo um pouquinho o que eu devo fazer para proteger a minha emoção. O que eu preciso aprender? Então, gravem bem aí na memória de vocês. Saber que o seu valor é determinado pelo que você decide ser e não pelo que o outro pensa de você, certo? O importante é o olhar que eu tenho sobre mim mesmo e não o olhar do outro, ok? Se você sofrer provocações, por exemplo, não devolvê-las a quem as praticou, não provocar outras pessoas. Por exemplo, a prof sempre diz para você que diferença você vai ter da pessoa que te provocou se você fizer a mesma coisa. Então, nós temos que desenvolver a nossa inteligência, a nossa capacidade de usar essa inteligência e não praticar o mesmo ato que o outro praticou, certo? É importantíssimo também que saber, né, que os fortes são aqueles que usam a força da inteligência e não a força física. Aprender que os fortes valorizam e não diminuem os outros e assim por diante, certo? No material de vocês, nós temos 3 situações, problemas, a qual a gente faria aí em grupo, né? Nós teríamos, então, 3 grupos, porém, hoje isso não é possível. Mas então vamos refletir um pouquinho juntos sobre cada situação. A primeira, o menino está jogando futebol com os amigos, ele chuta a bola e erra o gol. 2 meninos do time adversário começam a rir e a fazer provocações, colocando apelidos nele e o diminuindo. Vamos pensar? Esse seria para o grupo 1. Por que os meninos do time adversário sentiram necessidade de provocar o colega? Vamos pensar o que leva uma pessoa a provocar a outra. Qual é a necessidade que a pessoa sente de fazer piadinhas, assim como o Totó fazia com Diga lá? Provocar os outros, mexer com a emoção do outro. Qual é a necessidade? A atitude deles é uma atitude saudável ou não saudável? E por quê? Certo? Vamos passar para a segunda situação problema. Uma menina fez um desenho maravilhoso, expôs no painel da sala de aula. Ao observarem o desenho, 2 de suas colegas da sala de aula começaram a provocá-la, fazendo piadas sobre ela e sobre o desenho que ela havia feito. Vocês concordam com essa atitude? Foi saudável o que as, digamos, colegas fizeram? Provocar a outra. E, por exemplo, nesse fato de que alguém tire sarro de um desenho teu, como você reage? O que vai importar mais aí? Se é você ter gostado do teu desenho, se é você ter se esforçado para fazê-lo ou a opinião do outro. Importante que nós desenvolvamos aí um eu forte para assim valorizar aquilo que a gente faz, certo, meus amores? Situação 3. Um grupo de estudantes, no intervalo das aulas, provoca um garoto que acabou de entrar no refeitório. Falam para ele palavras ofensivas, fazem piadas a seu respeito, colocam papéis com apelidos desagradáveis na sua camiseta e distribuem papéis para todos os que estão no local, com o nome dele e com um texto que procura diminuí-lo. Por que será que esse grupo de estudantes sentiu necessidade de provocar esse garoto? A atitude deles é uma atitude saudável ou não saudável? Por quê? Eu creio, meus queridos, que até aqui todos entenderam que tudo aquilo que você faz para diminuir o outro não é saudável.
Portanto, a gente deve fazer assim uma autoanálise. Como eu tenho me relacionado com as pessoas? Eu tenho sentido a necessidade de diminuir o outro? Com a falsa impressão de que se eu diminuir o outro, eu vou estar sendo elevado? São questões para que a gente reflita, ok? Seguimos então. Aula 3. O que eu tenho para ser valorizado? O que eu valorizo no outro? Essa é uma dinâmica bem legal. Se estivéssemos na sala, nós faríamos assim: um grande círculo e passaríamos uma bolinha, qualquer coisa relacionada assim, para fazer a batata quente. E vocês já brincaram de batata quente, certo? Então vocês podem convidar aí o pai, a mãe, né, os irmãos, quem tiver por perto e fazer essa brincadeira. Ai, prof, precisa sentar no chão? Não, senta em volta da mesa, não tem problema. Vão passando a batata e, lógico, cantando batata quente, 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 quente. Parou? Na pessoa que parar a batata, ela vai falar algo que ela tem que deve ser valorizado e então falar algo que a pessoa que está do lado direito, pode ser dela, tenha para ser valorizado. Então, uma valorização sua e uma valorização do outro. Vale a pena fazer essa brincadeira, certo, meus amores? Quando a gente retornar para a sala de aula, pode cobrar da prof que nós faremos novamente, certo? Muito bem. Vamos seguir então para finalizar a nossa aula, tá? E temos aqui, peraí, só um pouquinho. O professor Corujão, aqui, nos convidando então para na página 96 nós desenharmos ou escrevermos o que eu tenho para ser valorizado. Pensa aí, o que você tem? Habilidade para desenhar? Habilidade para fazer amigos? Habilidade para aprender? O que você tem para ser valorizado? A educação que você tem com as pessoas mais velhas, o respeito com os professores, a organização do material, a realização das atividades em dia, são tantas inúmeras coisas. Então, meus amores, façam lá a página 96, certo? E façam ou um lindo desenho ou escrevam, não tem problema. Na página 97, vocês vão colocar, pensa aí nos amigos da sala de aula, escolha um deles, escreva o nome e depois você vai então desenhar ou escrever o que esse amigo tem para ser valorizado. Lembra lá, né, do grupinho de vocês, na sala de aula, o Fábio, Kaique, Caleb, Ana Júlia, Lorena, Vitor, Samuel, Ana Júlia Carnielli, Vinícius, quem mais? Tá todo mundo aí? Pensaram? Lembrem bem. Pensem em cada um dos colegas, escolha um e façam um desenho ou escrevam o que esse amigo tem para ser valorizado. E lembre-se, todos nós temos capacidades. Todos nós temos algo para ser valorizado. E todos nós temos amigos e pessoas ao nosso lado que também precisam ser valorizadas. Se vocês quiserem ampliar, pode escolher alguém da casa de vocês também para contar aí para a prof o que tem o pai, ou a mãe, ou o irmão que deve ser valorizado. Entenderam, meus amores? Nós vamos ficar por aqui então. Seguimos na próxima aula com a aula 4, um tema importantíssimo que é aprendendo a superar a inveja. Qual a diferença entre a vontade de ter algo e sentir inveja? Vamos já pensando e na próxima aula a gente conversa mais sobre isso, certo? Beijo, meus queridos, e até amanhã. Fiquem com Deus.